o meu povo da mão do Egito, para que você tire o meu povo das garras de Satanás, das mãos daquele tirano, que naquela época, meus irmãos, era, meus irmãos, um homem que dominava todo aquele lugar, que dominava todo aquele território. E a Bíblia diz, amada igreja, que Deus então começa a agir, aleluia, Deus através do homem. Deus começa então, aleluia, a fazer uma grande obra. Deus começa então, meus irmãos, Deus, a com as suas mãos fortes, a levantar o homem e, aleluia, Deus, e mostrar para o seu povo, aleluia, Deus, que aquele que clama, aquele que busca, realmente você encontra. O que eu quero dizer para você diante desta palavra, Deus está ouvindo a tua oração e o teu socorro, aleluia, Deus está ouvindo a tua oração e o teu socorro chegou agora, o teu socorro chegou agora, ele chegou, Deus chegou e ele vai agora começar a agir, aleluia. Olha, se nós olharmos para esta palavra tão linda no Velho Testamento, a qual acabei de fazer menções para a igreja, podemos observar mais, meus irmãos, aquele povo naquela época era um povo, meus irmãos, muito grande, era um numeroso povo, o número do povo era muito grande, eles poderiam agir com as próprias mãos, eles poderiam fazer, meus irmãos, o maior exército para poder então ir contra Faraó, mas ele sabia, meus irmãos, que não nada disso adiantaria. Ele sabia, meus irmãos, que mesmo com as suas próprias forças, mesmo com os seus próprios entendimentos, eles não poderiam enfrentar Faraó, eles não poderiam enfrentar aquele homem terrível que naquela época dominava toda aquela cidade, ou então a todo aquele país naquela época. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, ouve a oração. Então eu quero dizer para você, meu filho e minha filha, continua orando, continua, porque Deus está ouvindo a tua oração, continua. Não precisa você agir com as tuas próprias mãos, não precisa você agir com o seu próprio entendimento. O que nós precisamos é obedecer esta palavra, o que nós precisamos é confiar nesta palavra, o que nós precisamos, amada igreja, é ficarmos firmes, é sermos, meus irmãos, uma igreja prudente, que guarda os princípios, que guarda a palavra, não uma igreja imprudente, não uma igreja, meus irmãos, ó Deus, que não guarda, não uma igreja, meus irmãos, que não vigia, pois a Bíblia diz, amado, voltando-se para o texto desta palavra, qual acabamos então de fazer menção, podemos observar, meus irmãos, que o reino do céu fala acerca de 10 virgens, 10 prudentes, 10 loucas. Amada igreja, a importância de nós queremos morar com Cristo, a importância, meus irmãos, e a diferença daqueles realmente que guardam. Se hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento como estamos dia de hoje, pensa você no futuro, pensa você, meu irmão, aleluia, quando, meus irmãos, o Espírito Santo não tiver sobre mais este lugar, não tiver sobre mais esta terra. O que vamos então, meus irmãos, entender? Se hoje estamos passando por esta luta, se hoje estamos passando por esta prova, meus irmãos, pensa comigo nesta noite, se o Espírito Santo não tivesse conosco, o que seria de nós, amada igreja? O que seria de mim? O que seria de você? Seríamos esmagados, seríamos, meus irmãos, torturados, seríamos, meus irmãos, Deus, mortos pelos nossos adversários. Mas levanta a tua mão nesta noite, agradece a Ele, porque o noivo está na igreja, o noivo está cuidando da igreja, o noivo, aleluia, está abraçado com a igreja. Quem pode glorificar Ele aí, decote, quem pode glorificar Ele, dá a melhor glória para Ele nesta noite. A Bíblia diz, amada igreja, e quando então, meus irmãos, aquelas prudentes e as loucas, elas dormiram, e quando elas dormiram, meus irmãos, se aproximou-se então o noivo chegou e elas se despertaram. O que eu digo para vocês, meus irmãos, diante desta palavra, que aquelas loucas,
e aquelas virgens todas despertaram juntas. Mas entenda, a diferença estava, aquela que estava preparada e aquela que não estava. Olha que palavra tremenda, olha que revelação, olha que profundidade que o versículo nos abre hoje. Nossos olhos, se os nossos olhos estão fechados, abra os teus olhos para ouvir, para ver e para ouvir esta palavra, e deixe entrar no teu coração nesta noite. A diferença é essa, e nós estamos preparados para o dia do Senhor. E muitos têm questionado o dia de hoje, muitos têm, meus irmãos, falado, mas Jesus, desde quando a minha avó é viva, eles dizem que ele está voltando, eu não vejo Jesus voltando, eu não vejo Jesus ainda vindo. Mas meu filho, entenda algo aqui de Deus nesta noite, não sejais ignorante, não leveis, meus irmãos, a Deus, no seu coração esta ignorância, não deixe o inimigo te cegar o entendimento a qual Deus está te dando neste momento, não deixa ele te cegar, não deixa ele tirar de você o momento que você pode fazer um raciocínio nesta noite. Entenda comigo, amada igreja, que Deus está aqui falando conosco diante desta palavra, para que nós, meus irmãos, entendamos a verdadeira vontade de Deus, e perfeita e agradável, a qual Deus quer para o seu povo. Deus, ele quer para o seu povo melhor, mas se Deus achar o melhor de levar, ele vai levar. Se Deus achar o melhor de ficar, vai ficar. O importante para mim e para você é estar com a vida voltar. O importante para mim e para você é estar vivendo uma vida de verdadeiramente, meu Deus, voltada-se para Deus. Então nesta noite, meu irmão, é noite de nós voltarmos verdadeiramente para Cristo. É noite da sua igreja, da eu e você, todos nós se prepararmos para encontrar com Deus, é se preparar para o noivo, porque a Bíblia diz que aquelas mulheres, meus irmãos, se despertaram, todas elas se despertaram do seu grande sono. Mas a diferença estava onde? A diferença estava com aquela que estava com azeite. Olha a importância de você ter o azeite. Olha a importância de você ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Olha a importância de você, mesmo diante de gemidos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante aos ataques inflamáveis, meu Deus, do adversário, mas você ser fiel ao Senhor. Aleluia. Você continuar sendo uma serva exemplar, você continuar sendo um servo exemplar na casa do Senhor, continuar guardando a verdadeira palavra, continuar, meus irmãos, firme no propósito a qual Deus chamou. Seja santa a tua maneira de viver, em todas as maneiras, diz o Senhor, em todas as maneiras, dizia-se então o apóstolo Paulo, em todas as maneiras de viver, seja no pensar, seja no agir, seja no falar, seja nos seus olhos, seja nas suas vestes, seja em todas as maneiras de viver. Seja santo em todas as maneiras, porque quem garante isso para você, quem garante isso para a igreja, quem garante, meus irmãos, que aquele que perseverar até o fim e terá a coroa da vitória é o próprio Deus. O próprio Deus garante a igreja, meus irmãos, a Deus. Esta palavra, meus irmãos, veio nesta noite para nós, porque é para nós entender, meus irmãos, a Deus, e também compreender e aplicar na nossa vida, que nós temos que se chegar mais a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão descendo a sepultura, estão ali, meus irmãos, perdendo ou deixando, meus irmãos, a Deus, de ir para um lugar melhor. Estão perdendo a sua vida, estão perdendo os seus sonhos, estão perdendo as suas esperanças. Esperança, meus irmãos, enquanto a vida há esperança, mas partiu, fechou os olhos, acabou-se. Segue-se o juízo, segue-se o juízo final, segue-se então, meus irmãos, aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, segue-se então o juízo, e o juízo quem vai julgar é Deus, o próprio Deus que vai julgar. Então, nesta noite, diante desta palavra, eu quero dizer para vocês, guarde aquilo que tem, meu filho. A importância que nós guardarmos aquilo que tem, e não deixar que ninguém tire de você aquilo que você é,
Porque muitas pessoas mudam que nem camarão. Na frente da igreja é santo, na frente da igreja ele pula, na frente da igreja fala em mistério, na frente da igreja, meus irmãos, meu Deus, é um verdadeiro santo. Mas lá fora, meus irmãos, lá nas quatro paredes, lá do outro lado, meu irmão, é totalmente ao contrário, é totalmente inverso daquilo que diz. Importante para nós, meus irmãos, é sermos verdadeiros. Sermos verdadeiros, meus irmãos, diante da noiva. Diante da noiva, ai meu Deus, ou seja, diante do noivo, não é verdade? Corrigindo a palavra. Diante do noivo temos que ser verdadeiro. Diante do noivo, meus irmãos, temos que ser sincero. Não poderá andar dois juntos se não tiver um comum acordo. Verdade, Deus. Aleluia. Eu não posso, como que um dia casaria com a minha esposa que está do meu lado, se ela não dissesse sim para mim? Como que eu poderia, meus irmãos, conquistar ela se ela não abrisse o coração para mim? Como que eu posso querer entrar diante de Deus, chegar perto dele, se eu não abro o coração? Se eu não me entrego? Se eu não me declaro o meu amor pela minha esposa? Como que Deus vai então trabalhar na nossa vida? Se nós, meus irmãos, fazendo uma comparação, se eu não abro meu coração para ela, como que ela vai chegar até a mim? Não tem como. Não tem como Jesus chegar até nós se nós não darmos a oportunidade de abrirmos a porta. A tua porta está fechada, Deus está batendo na tua porta. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero na tua vida fazer uma nova história. Eu quero na tua vida mudar o teu rumo. Aleluia. Porque quantos, meus irmãos, diante desta batalha que estamos vivendo, quantos, meus irmãos, já não têm naufragado neste barco? Quantos, meus irmãos, não têm deixado, meus irmãos, a Deus, Cristo, não tem deixado de ser um servo, uma serva, por um momento que estamos vivendo? Muitos já abriram as portas. Abriram as portas e já escancararam as portas. Muitos, meus irmãos, já largaram mão, meus irmãos, aleluia, Deus, da verdadeira palavra, da verdadeira santidade, do verdadeiro compromisso com a palavra de Cristo. Olha o que diz a palavra, meus irmãos. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. É tão notório. É tão notório aos olhos do homem, meus irmãos. A gente vê uma lâmpada apagada. É tão fácil eu apagar esta lâmpada que está diante dos olhos do Senhor nesta noite. E vocês vão dizer assim: irmão, a lâmpada se apagou. Muito bem, você está tendo um bom entendimento. Você está vendo e você está falando aquilo que você está vendo, é verdade. Mas entenda, meus irmãos, no mundo espiritual, é aquilo, meus irmãos, que no mundo espiritual nós não olhamos com nossos olhos normais, talvez não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas entenda que podemos então, meus irmãos, discernir quem é que está com a lâmpada acesa. Podemos ter um discernimento, amada igreja, quem está com a sua lâmpada totalmente acesa. Por que eu observo isso? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que uma boa árvore é aquela que dá bons frutos. Uma boa árvore, meus irmãos, é aquela que produz bons frutos. É aquela, meus irmãos, meu Deus, que você observa ela e você vê frutos bons. Você vê aquela árvore frutificando, mas num tempo difícil. Como pode uma árvore, meus irmãos, em um tempo de tempestade, num tempo, meus irmãos, tão difícil como estamos vivendo, frutificar? Muitas pessoas podem questionar, muitas pessoas podem, meus irmãos, até achar isso impossível e dizer: como é que pode, no meio de uma tempestade, no meio de um deserto, e uma árvore crescer e dar bons frutos? Isso significa, meus irmãos, que esta árvore, ela está dando fruto porque ela está ligada na onde? Não no céu, mas está ligada aonde? Aonde estão ligadas, meus irmãos? Na videira verdadeira que é Cristo. Está ligado na videira, meus irmãos. Uma árvore, ela dá bom fruto, meus irmãos, porque você pode até dizer para mim: irmão, não é a estação certa para esta árvore dar fruto. Esta árvore poderia estar agora morta. Esta árvore poderia estar sem galho nenhum, sem fruto nenhum. Mas entenda, meus irmãos,
se ela estiver ligado na glória, se ela estiver ligado, meus irmãos, meu Deus, levando para esta palavra, se ela estiver ligado aqui na palavra, ela vai frutificar. Sabe o que eu estou nesta noite querendo dizer para você? Que não importa o tempo que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo hoje, se você estiver ligado na verdadeira videira, você vai dar fruto. Não importa a tempestade que você está passando, não importa a dificuldade que nós estamos vendo neste mundo. O mundo praticamente, meus irmãos, está falido. Muitos empresários fecharam as portas, muitas pessoas estão desesperadas. Mas se você nesta noite entender que você está ligado na palavra, você vai dar fruto, você vai frutificar, aleluia, você vai permanecer, aleluia, você vai, meus irmãos, meu Deus, frutificar e vai abençoar muitas vidas. Quantos crentes levantam a tua mão? Tem mais vidas que Deus. Graças a Deus. Salva de palmas para Deus. Oh, glória, verdade, Essa é a importância, amados. Você vê a diferença? Meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que observam o vento, eles não conseguem semear. Verdade. Assim, a gente observa mais o que os outros falam, a gente observa mais a situação que estamos vivendo, do que paramos para dizer o que a Bíblia diz ao meu respeito, o que a palavra me afirma, o que Deus está me dando, quais são as lições que eu tenho para aprender com Deus, quais são as soluções da minha vida. Se você olhar para esta palavra, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, você vai ver o povo de Deus vivendo por situações mais difíceis do que a nós que estamos vivendo hoje. Vocês vão ver, meu irmão, com nossos olhos, vocês vão meditar. Vocês vão dizer assim: olha, o que eu estou passando não é nada. Mas sabe o que está faltando em nós? A fé. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Tem muitas pessoas com a fé abalada. Tem muitas pessoas, meus irmãos, com a fé baixa. Tem muitas pessoas, meus irmãos, com a sua fé muito abalada, muito baixa, abaixo da média. Por quê? Porque estão mais dando ouvido o que as pessoas estão dizendo, estão dando mais ouvido o que o inimigo está dizendo. Olha, eu vou te pegar. Olha, vamos para a Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Igreja do Senhor, quem me ouve, dá glória a Deus. Glória a Deus. Observa comigo, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de 1 Samuel, que o gigante estava afrontando o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo um ataque. Esse ataque, meus irmãos, era um ataque de palavras. Imagina vocês comigo, um homem grande, tamanho forte, estava afrontando o povo de Israel. Saul era o rei, Saul era o homem escolhido por Deus, que dominava, meus irmãos, aquele exército. Mas porém, Saul não